Boa noite, a paz a todos. Bom demais estar aqui com vocês. Eu trago um beijo, um abraço do pastor Jorge Linhares ao pastor Jeová e a toda essa igreja abençoada. Somos ali da Igreja Batista Getsemane, em Belo Horizonte, onde nós trabalhamos também no Ministério de Cura da Alma, na Clínica Jardim de Deus, que é um ministério de libertação e restauração, onde almas, vidas são ressignificadas. O objetivo é alinhar a alma das pessoas, é pegar histórias ruins e mostrar para elas que é possível viver uma história brilhante, ainda que tenha vivido histórias ruins. Então, Clínica Jardim de Deus é um lugar de restauração, é um sítio Getsemane, ali com o pastor Jorge Linhares, onde eu sou diretor com a minha esposa. Ela não pôde estar aqui, que ela está ministrando numa outra, Ebenezer, mas é um lugar também onde nós estamos muito felizes ali. Também dirigimos um culto toda quinta-feira, o nome do culto é Sarando a Alma na Getsemane também. Então, eu quero agradecer pelo convite de estar aqui. Nós estamos desde sexta-feira ali na Ebenezer, ali do pastor Magno. Ano passado nós tivemos com o pastor Adriano e agora tivemos com o pastor Magno e fomos convidados para estar aqui no aniversário da igreja. 25 anos, que coisa linda. 25 anos de sucesso, de grandes conquistas, de dificuldade, mas de superação, né? A alegria de ver esse público maravilhoso, isso é um sinal de crescimento, é um sinal de avanço. Glória a Deus por isso. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para os nossos corações nesta noite. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos falar hoje de um tema muito interessante, um tema que mudou a minha vida. Se tiver um fundo musical bem baixinho, pode colocar. Eu sou movido à música, eu gosto muito, tá? Eu sou natural do Rio de Janeiro, pastoreava uma igreja no Rio de Janeiro, com a minha esposa. E o Senhor, Ele me parou no Rio de Janeiro, e falou comigo: rapaz, o que você tem só pode te trazer até aqui. Aonde eu quero te levar, do jeito que você está, você não pode ir. E Deus me parou e mandou eu entregar a igreja lá no Rio de Janeiro. E aí Deus falou assim: eu vou abrir um caminho para você. E logo em seguida eu fui convidado para trabalhar com a pastora Zenete Rodrigues, da Igreja Batista de Lagoinha. Lá na Estância Paraíso, é uma montanha de 1.100 metros de altura. E lá eu morei com a minha esposa e minhas duas filhas, Malena, de 23 anos, e Ana Clara, de 17. Moramos ali por 5 anos e meio, lá na montanha. Lá eu fui perceber como que a minha alma precisava de libertação. Eu falei: meu Deus, como que o Senhor ainda me usava naquele lugar no Rio de Janeiro? Aí eu fui entender quando Deus disse: o que você tem só pode te trazer até aqui. Para onde eu tenho que te levar, do jeito que você está, você não pode ir. A gente precisa estar atento às fases, aos processos da nossa vida. Às vezes Deus tem que te parar para fazer algo na sua vida. E às vezes você não quer aceitar o stop. Eu não aceito. Diga para o seu vizinho: aceita. Porque vai valer a pena. Se eu tivesse ficado no Rio de Janeiro, pastor Jeová, eu ainda estava naquela igreja. Hoje eu viajo o Brasil e o mundo, todo lugar eu viajo. Às vezes a pessoa fala, os colegas do Rio de Janeiro, os pastores, amigos: Alex, vem pregar aqui. Eu falei: amigo, só ano que vem, minha agenda está lotada. Alex, você está de brincadeira comigo? Eu falei: rapaz, eu estou vivendo um novo tempo, você não vai compreender isso. Quando Deus te parar, aceite. Porque foi um tempo de humilhação, pastor. Porque era um ministério de auge no Rio de Janeiro. E de repente o pastor Alexandre vai para dentro de casa e fica em casa, porque Deus falou: vai para dentro de casa e aguarda a minha ordem. E quando eu fui trabalhar com a pastora Zenete Rodrigues, viajando com ela para Israel, tudo quanto é lugar, eu era o tecladista dela. Eu saí de pastoreio para ser o tecladista da pastora Zenete. Olha o que Deus faz, que coisa de doido. E aí eu aceitei, falei: Senhor, eu vou ficar quietinho aqui. E eu fui escovado naquele lugar. 5 anos e meio. Por que, pastor, isso tudo? O negão estava mal. Você olha o negão arrumadinho, você não vê. Quem vê cara, não vê coração. Mas Deus sabia do meu estado. Irmãos, e como valeu a pena. Hoje meus amigos do Rio de Janeiro falam assim: Alex, tinha que ser você.
Porque eu não aceitaria passar por isso. Eu ia querer ficar num lugar onde você estava. Eu disse, mas Deus sabe quem Ele escolhe. Tem até uma música da Ana Paula Valadão que ela canta assim: quando Deus escolhe alguém, Ele mesmo faz tudo aquilo que determinou no seu coração. Quando Deus escolhe uma pessoa, é assim. Então esses 5 anos foram poderosos para mim. Quando completaram 5 anos, Deus falou comigo e minha esposa: pronto, meu filho, agora está na hora de você descer. Só que lá no Rio de Janeiro, Deus tinha mandado eu dar casa com tudo dentro, dá a sua casa com tudo, faz desligamento de alma da sua casa com tudo dentro, dá para essa pessoa. Falou, eu dei a casa, com bicicleta das meninas, quarto, tudo mobiliado, dei tudo. E fui morar na estância, 2 cômodos e um banheiro, lá na montanha, numa ribanceira, o sangue do Cordeiro. Minha alma gritou. Depois de 3 anos de tratamento, Deus fala com a... Foi um empresário que a gente nem conhecia ele. Deus falou com ele assim, pega o seu cartão de crédito, entrega na mão da Ezenete e diga para a Ezenete construir uma casa para aquele negão do teclado ali, e só entregue o cartão quando a casa estiver pronta e toda mobiliada, com tudo novo. Meu Deus! E eu estou quieto na minha, estou vendo aquele casarão no melhor lugar da montanha sendo construído. Falei, meu Deus, quem é o rei que vai morar nessa casa? E eu nem sabia que era eu. E quando eu viajei para o Rio de Janeiro e voltei, aí uma pessoa me para na portaria da estância e fala assim, pastor Alex, a pastora Ezenete pediu para você ir ali orar numa casa ali, que alguém vai morar nela e você tem que ir lá abençoar. Eu falei, irmão, eu cheguei de viagem, deixa eu ir em casa. Foram quase 8 horas de viagem. Pastor, Ezenete disse que você tem que ir lá orar primeiro. Vai com carro e tudo, com bagagem para lá, para essa casa, e ora por ela. Eu, tá bom. Fui, com a minha família dentro do carro. Cheguei lá, já estendi a mão, já comecei orando. Deus, que coisa maravilhosa. Senhor, nós te louvamos pela vitória desse irmão abençoado. Eita, homem abençoado, que vai morar nessa casa. Aí a irmã botou a mão no meu ombro. Pastor, é para você mesmo, pode dar glória. Eu falei... Ei, Deus mandou dar uma casa, não mandou? Então é assim, você semeia uma casa, ganha uma casa. Você quer semear R$1, R$2 e quer ganhar uma casa? Diga para o seu vizinho, não é assim não. Diga para o seu outro vizinho, semeia direito. Logo em seguida Deus diz assim, negão, está na hora de descer. Tem uma outra obra na sua vida. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou falar com a Ezenete? Porque agora a gente estava coladíssimo com a Ezenete. Minha esposa era a segunda dela na estância. Minha esposa era minha chefe na estância. Uma mente poderosa. Ela não está aqui, ela está na outra igreja ministrando. Ela é uma lindeza, ela. Estamos juntos há 28 anos. Oh, aleluia. E aí o Senhor falou comigo, Alex... E Márcia, está na hora de descer. Deus falou comigo e com ela. Eu falei, Márcia, como é que nós vamos falar com a Ezenete? Eu falei, Senhor, fala com ela primeiro, porque ela estava tão agarrada com a gente, como que a gente ia falar com ela? E quando a gente foi se aproximar dela, ela já disse assim, Deus falou comigo lá em Jericó, está na hora de vocês ir embora. Falei, eita! E aí eu falei assim, Deus, e essa casa que eu ganhei? Sabe o que Deus falou comigo? Entrega com tudo dentro de novo. Eu acho. Pelo amor de Deus. Não aperta, Senhor. Ele disse, faz isso. E eu falei, Márcia, e aí? Ela, Deus está mandando, Ele garante. Vamos fazer. Vai ter. A gente só tinha um carro. E aí falou, Zenete, nós estamos indo. Ela disse, você vai para onde? Eu falei, não sei. Nós vamos descer ali a BR e a gente vai perguntar para o Senhor, para a direita ou para a esquerda? Que loucura, né? Mas aí a Zenete falou assim, não, mora aí até Deus dar uma decisão para vocês. Eu falei, tá bom. Logo em seguida, encontrei um amigo no centro e um amigo falou para mim assim, Alex, Deus está me falando que você tomou uma decisão. Eu falei, rapaz, tá doendo. Eu falei assim, e aí? Eu falei assim, rapaz, eu estou aqui no centro pensando em alugar uma casa com tudo dentro. Porque Deus mandou eu sair lá e deixar tudo lá. Deus, Ele é meio complicado, eu não sei o que Ele faz comigo. Aí ele, vem comigo. Falei, para onde? Ele, vem. Eu fui. Aí ele me levou para um bairro chamado Castelo. Pensa num bairro nobre,
de Belo Horizonte. Nobre, só nata que mora lá. Só a galera do executivo. Aí eu entrei lá, entrou no prédio, primeiro andar do prédio. Eu olhei, 4 quartos maravilhosos, com tudo dentro, ninguém morando, mas tudo novo. Fogão de 6 bocas, geladeira duplex, tudo novo, com cama, tudo pronto. Eu falei, meu Deus, quanto que vai ser o aluguel? O que esse cara está pensando? Será que ele acha que eu ganho muito bem? Aí ele virou para mim e falou assim, Alex, essa casa, esse apartamento serve para você? Eu falei, você está de brincadeira, né? Isso aqui é maravilhoso. Ele pegou a chave e diz assim, ó, é teu. Eu não dei conta. Gente, pensa num apartamento. Aí eu pensei que era tudo, né? Logo em seguida, Deus falou assim, negão, tu vai receber um convite em poucos dias. Aí eu pensei, né? Vou para Israel, vou para Estados Unidos. A gente fica viajando, né, na mente. Falei, eu vou para algum lugar bacana aí, que se Deus está me surpreendendo. De repente, quem liga lá para casa? A secretária do Jorge Linhares. Eu nem conhecia Jorge Linhares. Aí era a secretária Andréia, na época. Ô, pastor Alex, tudo bem? Tudo bem? Eu sou a Andréia, secretária. Eu falei, pois não. Então, eu estou aqui. O pastor Jorge Linhares, ele tem um sítio de cura da alma. E ele quer muito conversar com você. Eu falei, mas por que ele quer conversar comigo? Eu nem conheço. Eu só ouvi algumas vezes pela televisão. Ele diz, não, ele sabe sobre você. Alguém falou de você para ele. Eu falei, ué. Diga para o seu vizinho, a sua história corre. Diga para o seu vizinho assim, ó, não se apresente. Deixa que ele te apresenta. E apresenta mesmo. E aí ela perguntou assim, pastor, você tem tempo para dar uma chegadinha aqui? Ele está no escritório querendo conversar com você. Eu falei, estou indo aí, sou fiscal da natureza agora. Fui. Cheguei lá, naquele mundo de ministério, aquela secretaria dele, lindo, gabinete, entrei. Quando eu cheguei, ele, pastor Alex, eu falei, sou eu, pastor, tudo bem? Ele, soube que você encerrou o seu tempo na instância. Eu falei, pastor. Ele, rapaz, eu estou orando há vários dias, pedindo a Deus um casal para ser diretor na minha clínica Jardim de Deus. Eu falei, mas o senhor não nos conhece. Ele diz, eu já ouvi muito falar sobre você. Eu perguntei ao apóstolo fulano de tal, apóstolo ciclano de tal, pastor ciclano, tudo meu amigo que trabalhou, que foram na instância. E eles me deram uma boa recomendação sobre você. Eu falei, o que o senhor deseja? Ele, você quer ser o diretor da clínica? Aí eu pensei, poxa, eu vou descer, eu vou trabalhar, vou viver a minha vida. Eu falei, o senhor quer que eu seja o diretor? Mas como assim? Ele falou, vai lá, seja o líder. Eu falei, mas lá já tem líderes, já tem pastores. Ele, não se preocupe, eu vou apresentar você como líder de todos eles. Eu quero que você implante um trabalho como aquele que você viveu lá. Eu falei, isso para mim é simples, eu vivi muito tempo, minha esposa é chefe, sabe de tudo. Ele falou assim, quer assumir? Eu falei, foi isso que Deus falou, que eu ia receber um convite, está fechado. Ou seja, Deus me tirou, me trouxe do Rio de Janeiro, me colocou lá 5 anos para ser liberto, e quando eu pensei que eu estava descendo para viver uma nova vida, diferente, livre, Deus disse, eu não te deixei livre, eu não te curei para te deixar simplesmente livre, eu te curei para ser agora um agente de cura. E assumimos a clínica Jardim de Deus, o pastor Jorge nos deu um culto toda quinta-feira, e ainda saímos pelo Brasil inteiro ministrando. E as pessoas perguntam, Alex, como que a sua agenda, ela bomba assim? Eu falei assim, só obedece. Deus tira um matuto lá do Rio de Janeiro, São Gonçalo, e faz ele habitar entre os príncipes. Eu olhei ali, eu falei, rapaz, olha o negão ali, olha lá. Ele falou para mim um dia, negão, eu vou te tirar dessa terra, assim mesmo, e vou te fazer habitar entre os príncipes. Irmãos, não parou por aí. Logo em seguida, o pastor Jorge virou para mim e falou, Alex, quer vir para perto da Jetsema? Eu falei assim, pastor, eu estou morando num apartamento muito bom. Aí ele falou assim, tem uma cobertura do lado do shopping lá, dá uma olhada lá, vai lá ver. Eu falei, o quê? O quê? É um negócio de uma cobertura, vai lá ver. Eu fui. Gente, pensa numa cobertura. Pensa no mundo de casa, de apartamento, primeiro, segundo piso, lá de cima, no topo, olhando na rede as estrelas, a lua,
E eu falava, Deus, como assim? Diga para o seu vizinho, obedece. Levei minha esposa lá, ela disse assim, como assim, Alex? Eu disse, papai está dando, aceita. E estamos morando lá. Irmãos, que coisa maravilhosa. E o pastor Jorge ainda virou para mim e falou assim, negão, você tem liberdade para viajar o Brasil e o mundo. Eu só quero que você tenha compromisso com a Clínica Jardim de Deus, porque eu sei que esse é um tempo de você voar. Então voa, negão, vai. Aí ele virou para mim e falou assim, ó, você vai escrever livro, que o que você sabe tem que ir para livro. Falei, não, pastor, eu não sei não. Vai escrever livro. Botou a mão na minha cabeça, receba a unção de um escritor. Gente, logo de tacada eu escrevi 4 livros, lançamos os 4 livros, depois eu escrevi mais 3 livros, e eu viajo por aí, os livros somem, eu não tenho nem livro para vocês aqui, porque lá ficou tudo lá na outra lá, foi tudo embora. E os pessoal falaram, Alex, você agora virou escritor. Eu falei, rapaz, por incrível que pareça. Irmãos, é assim que Deus faz. Ele só precisa que a gente obedeça. E o texto que eu quero ler com você, rapidinho, eu não quero me estender muito, está em Mateus, capítulo 3, versículo 13. Mateus, capítulo 3, versículo 13. Diz assim, então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Verso 14. Mas João o impedia. Mas João o quê? O impedia. Dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, vem tu a mim? Jesus, porém, lhe respondeu, consente agora. Olha o que Jesus disse, consente, João, agora. Porque assim convém cumprir toda a Escritura, toda a justiça. Então ele consentiu. Batizado que foi Jesus, saiu da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia, este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Irmãos, eu lendo essa passagem, Deus trouxe algo assim para a minha vida, que eu fiquei impactado. Imagina Jesus, um príncipe do céu. Um príncipe do céu, o Verbo do Altíssimo, o Filho do Todo-Poderoso. Deus disse para ele assim, filho, eu tenho uma obra por você na terra, mas eu quero que você desça à terra e se submeta ao seu primo do deserto. Diga assim para o seu vizinho, se submeta a um primo do deserto, comedor de gafanhoto. Filho, desce lá e se submeta a João, seu primo. Jesus disse, sim, senhor. E Jesus desceu. Quando Jesus se aproxima de João, João já olha para ele e já identifica. E diz, puxa vida, eu que preciso, você vem a mim? Jesus disse assim, consente, João. Por que consente, irmãos? Um dos princípios que a gente precisa entender é que para todo lugar existe uma autoridade espiritual. Diga, autoridade. Querido, quando você se submete a uma autoridade, você está debaixo de uma bênção. Jesus era o cara, o príncipe do céu, o Verbo do Altíssimo, o que podia fazer e acontecer. Mas imagina que quando ele desce, ele tem que se submeter a quem? A uma autoridade. Como assim? Olha, gente, como que Jesus ele é modelo para as nossas vidas. E Jesus chega lá, fala para João o impedia, então Jesus diz, consente, João, para que se cumpra toda a justiça. E João consentiu e batizou Jesus. Quando Jesus foi batizado, então Deus dá testemunho de Jesus. Este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Todos devem segui-lo. Depois que Jesus se submeteu, então o Pai pega a autoridade que estava sobre João e passa para o Filho. E disse, João encerrou aqui.
Qual foi a palavra de Deus? Todos devem segui-lo. E João disse o quê? Todos vocês que estão aqui, inclusive os discípulos de João, todos vocês que estão aqui, ó, segue ele aí. Ele é o homem que eu falei para vocês lá atrás. Segue esse homem aí. Gente, presta atenção nesse detalhe. Então, João mesmo conduziu o povo a Jesus, diz, ó, pode seguir, vocês ouviram como eu ouvi, este aí é o cara que a gente tem que seguir. Pronto, então Jesus, depois de batizado, seguiu para cá com a multidão. Só que Jesus seguiu para cá e João seguiu para cá. Jesus veio para cá com a multidão, todo mundo atrás dele. E João foi para o outro lado. Só que João não atentou para uma coisa. A autoridade já não estava mais com ele. Diga para o seu vizinho, xiii. João anteriormente, o tempo todo estava confrontando quem? Herodes, Herodíades. Ele sentava-lhe a marreta por causa do pecado deles. Mas João era autoridade, era respeitado. Quando a autoridade foi tirada, Jesus sai com a multidão para lá, e João vai para um outro lado e continua confrontando o rei. Só que de repente, pegaram ele e prenderam ele. Por que prenderam ele? Já não era mais a autoridade. Diga para o vizinho, xiii. João foi preso. E Jesus continuou o ministério. E de repente, as pessoas foram visitar. Diz a palavra que os discípulos de João foram visitar Jesus da prisão. E João perguntou para eles, vai lá e pergunta para Jesus, és tu aquele que havia de vir? Ou temos que esperar outro? João duvidou de Jesus. Aí você me pergunta, por que João duvidou de Jesus? Irmãos, João foi o homem escolhido para ser aquele que ia preparar o caminho do Salvador. Era importante lembrar que depois de apresentar, depois de batizar Jesus, depois da autoridade ser transferida para João, cabia João agora fazer o quê? Seguir Jesus. Todos devem segui-lo. Interessante que antes de João ser preso, João ainda seguiu com algumas missões. E diz a palavra que João batizava em algum determinado lugar. E os discípulos de João falaram assim, ô João, olha lá embaixo, tem um judeu lá embaixo batizando. E era Jesus, batizando as pessoas. Então estava João de um lado, batizando com os discípulos, e Jesus do outro, ou seja, dois ministérios. João dividiu. João não aceitou se submeter ao ministério de Jesus. Mas Jesus se submeteu a João. Mas João não quis se submeter a Jesus. Logo então ele foi preso, manifestou uma incredulidade no coração dele. Ele manda os discípulos perguntar a Jesus, és tu aquele que havia de vir, ou temos que esperar outro? Então Jesus logo disse para ele, diga para João, os cegos veem, os mudos falam, os surdos ouvem, os aleijados andam. Pronto. Mas aí você faz uma pergunta. Da onde surgiu essa incredulidade de João, se ele ouviu a voz do céu? Diga comigo, do pai. Você sabia que o pai de João era incrédulo também? Uma das coisas que a gente precisa entender é que todo ser humano herda a história dos pais no DNA. Toda a história genética dos seus pais estão codificadas no seu DNA, como memória genética. Então, tudo dos seus antepassados está em você. Cabe ao inimigo agora criar um ambiente para ativar aquilo que é do seu pai. Que ambiente? Se você tem um histórico de roubo, vem um amiguinho e quer preparar você para roubar. Se tem um histórico de prostituição, vem um amiguinho e mostra um vídeo de pornografia, prepara, ou seja, cria-se um ambiente para ativar a história dos pais nos filhos. E como que a gente identifica isso em João? Imagina que ou Zacarias, que era sacerdote, estava apresentando ao Senhor algo no altar. Ele estava lá oficiando, apresentando o pedido do povo de Israel ao Senhor. E de repente, o anjo, ele faz aquela oração assim, Senhor, e lembra da minha esposa Isabel, ela tanto quer ter um filho. O anjo Gabriel aparece na hora. João, ele, oh Senhor,
sua oração foi atendida. Qual? Sua esposa Isabel dará à luz. Terá um menino, ele será grande. Ele diz, como? Eu sou homem velho. Minha mulher está velha. E ele diz, João, pois para Deus não há nada impossível. Não, Senhor. Mas anjo, a minha esposa já cessou o tempo, os costumes. Não dá mais. João, Zacarias, porque tu não acreditou nas minhas palavras, tu ficarás impossibilitado de falar e de ouvir. Fechou o ouvido dele. Porque tu não acreditou nas minhas palavras. Você percebeu que Zacarias era incrédulo? Então logo João nasce, começa o seu ministério e prepara o caminho do Salvador. Pronto, agora lá vem João. E você percebeu que a pregação de João era daquele. João era brabo. Suas cobras, suas víboras, suas serpentes, quem vos ensinou a fugir da ira vindouro, produza fruto digno de arrependimento. E João era faca na caveira, sentava-lhe a madeira nos reis e não estava nem aí. Ele batia pesado. Aí Deus olhou para João e disse, João, você está nervoso, meu filho. Mas eu estou enviando aí o meu filho, que é manso e humilde de coração. E você vai transferir essa autoridade para ele, João. Você está muito nervoso, meu filho. Pronto. João recebeu a mesma iniquidade do pai. Incredulidade. Na prisão, manifestou a mesma incredulidade. És tu aquele que havia de vir, ou temos que esperar outro? Duvidou de Jesus, não seguiu a Jesus, manteve um ministério paralelo ao de Jesus. Teve um momento que quando ele falou isso, os discípulos de João disseram, olha lá João, e João diz, ele é aquele que eu falei para vocês, é necessário que ele cresça e eu diminua. Mas João não seguiu Jesus. João estava preso, já não tinha mais a autoridade. Então a filha de Salomé fez uma dancinha, adolescente. O rei fez uma promessa, agradou o rei, te darei até metade do meu reino, qualquer coisa que você quiser. Então o rei, aquela menina foi falar com o papai, com a mamãe, e a mamãe disse, pede a cabeça de João Batista, porque ela não suportava João, porque João ficava confrontando ela. E quando ela foi falar, meu rei, eu quero a cabeça de João Batista. Ele ficou triste, mas disse, agora já era, eu prometi. E foi lá, tá bom, arranca a cabeça de João e dá para ela. Aqui eu quero concluir algo. Quando eu não me submeto à cabeça, eu perco a cabeça. Deus falou isso comigo. Negão, por quê? Eu era um cara muito ferido pelos meu pai. Meu pai era uma pessoa difícil. Era uma pessoa também que tinha uma história de ferida com o pai dele. Então meu pai batia muito, ele era muito violento, batia na minha mãe, eu tinha ódio do meu pai. Por isso que eu tive que ficar por 5 anos e meio tratando da minha alma. Então, o pai, ele é uma figura de autoridade. Tudo começa dentro de casa. Quando o pai tem bom relacionamento com os filhos, e os filhos com o pai, esses filhos não vão ter dificuldade de se relacionar com figuras de autoridade. Pastor, patrão, marido, esposa, diretores, líderes, policiais. Mas quando existe um problema na alma da pessoa, uma ferida na alma dessa pessoa, porque o pai abandonou, porque o pai violentou, porque o pai agrediu, porque o pai foi embora e não deu o seu nome para essa pessoa, então essa pessoa se sentiu órfã, abandonado, a bastardia tomou conta do coração dela. Então toda figura de autoridade, ela tem dificuldade de submeter. Quando alguém chega para ela e fala assim, ei, dá para você passar um paninho aqui? Porque eu... Se manifesta logo com indignação.
dá até um calor. Gente, eu estou falando de mim, tá? Se alguém me pedisse alguma coisa, pastor Jeová, eu chegava a queimar o pescoço, de raiva. E quando eu tive a minha independência, eu dizia, faz você, rapaz. Mas você já está com a mão aí? Eu, hein? Por quê? Todo rejeitado, ele tem medo da rejeição. Todo rejeitado, ele cria um campo de defesa para que ninguém venha humilhar mais ele. Então ele se defende, ele cria uma barreira, ele ataca quando alguém quer se aproveitar dele ou dela. E essa pessoa era eu. Então Deus precisava me levar para aquele lugar para quê? Para curar a minha alma. Então eu tinha dificuldade de me submeter a toda figura de autoridade. Eu não obedecia a pastor nenhum. Eu era rebelde. Criado na Assembleia de Deus, mas um crente rebelde. Mandava eu fazer alguma coisa, eu dizia, manda outro, meu irmão. O pastor falava assim, Alex, você não pode ser assim. Não, meu amigo, eu sou assim. E eu não aceitava que ninguém me mandasse. Lá na estância, cheguei lá como pastor e me sentindo, né? Pastor Alexander. Que o ferido, ele é assim. Ele quer assumir os lugares de autoridade para mandar e não ser mandado. O feridinho quer estar no altar o tempo inteiro. Mas ele não quer se submeter. João era um homem ferido? Não, pastor, claro que era. João era herdeiro do sacerdócio do pai. João era o próximo na sucessão. João era para estar com aquelas rouponas bonitas, oficiando, todo mundo Israel olhando para ele. Oh, lá vai o João entrar no santíssimo lugar, lá vai ele oferecer sacrifício. E de repente, para onde que João foi mandado? Deserto. Você acha que João estava feliz? Gente, isso para um judeu era uma humilhação, gente. Herança é herança. Eles brigavam pela herança. Judeu, ele é muito... Ei, é a minha vez. E aí João foi escolhido para o deserto. Aí ele sentava-lhe a madeira no povo. Suas cobras, suas serpentes. E tinha gente que chegava para mim, pastor Alex, eu sou crente João Batista. Eu, vai perder a cabeça, meu irmão. Seja crente Jesus, meu irmão. Manso e humilde de coração. E aí Deus me leva para lá e me ensina ao quê? Submeter. Tinha dia, pastor Jeová, que lá é uma montanha, né? Cheia de mato, 1.100 metros de altura. E a pastora Zenete, ela sempre pedia que todos os pastores recepcionassem, todos que estavam chegando. E aí aquele monte de malas, as mulheres quando iam para lá, as malas delas eram pequenas. Cada malão, meu amigo. E aí a pastora falava assim, todos os pastores, e era uma montanha, né, tudo subida. Todos os pastores têm que levar as malas de todo mundo para os chalés. O que o Alexander fazia? Fugia para o meio do mato. Toda pessoa ferida, ele é safo, ele é malandro, ele gosta de se aproveitar. Eu me escondia e os meus irmãos ficavam lá carregando as malas. E eu ficava no meio do mato lá fingindo que estava orando. E eu era o tecladista. Era o adorador. Imagina um adorador feridinho no altar. Oh, meu Deus. E aí, quando eu ficava lá olhando, aí eu via que o movimento acabava. Eu falei, agora eu vou chegar. Aí eu chegava. Aí eu via a hora de começar o evento, eu já ia para o teclado e colocava a mão nas teclas e já criava o ambiente. Aí a Zenete chegava para mim e dizia assim, oi, meu filho. Oi, pastor. Vem cá só um pouquinho. Eu, para onde? Vem cá. Falei, mas tem que começar. Não, espera um pouquinho, vem cá. Aí me levava ali. Chegava lá, um monte de mala. Ele disse assim, ó, essas malas aqui são suas, pode levar. Aí eu falava, mas Zenete, eu tenho que começar a tocar. Nada, esse povo só vai embora domingo. A gente começa depois que você levar as malas. A Zenete me tratou no estreito.
Ela disse: negão, eu vou meter a lixa em você. E ela me lixou na pressão, até o ponto de eu tirar crachá de pastor. Não quero mais saber esse negócio de pastor, não. Porque pastor, para mim, era sinônimo de aceitação, aprovação, amor. Eu me sentia aceito sendo. Eu sou o pastor Alexander. Me respeita. Depois que a Zenete me escovou, eu tirei o crachá de pastor e disse: não quero mais saber esse negócio de pastor, não. Agora eu sou o servo Alexander. Eu chegava, as pessoas já iam chegando na estância. Demorou, tá, gente? Foi rápido, não. As pessoas chegavam na estância, eu: bom dia, bom tarde. Oh, Deus vai fazer uma coisa linda na sua vida. Vem comigo, vou mostrar o seu quarto. O nome do seu quarto vai ser Mansidão. Oh, Deus está falando com você, vem comigo. O negão ficou manso. Mas foram 5 anos e meio. Ganhando pouquinho, pastor Jeová. Não podia nem comprar presente para minhas filhas. Por quê? Quanto mais eu demoro a mudar, quando você não passa na prova, quando você não passa durante o ano, o que acontece? Você vai repetir o ano. Eu repeti 5 anos e meio. Por que João perdeu a cabeça? Porque não se submeteu à cabeça. João tinha uma herança de incredulidade. E o pior não é isso. Muitas vezes aquela iniquidade, ou tem um livro Raiz de Iniquidade, depois se vocês quiserem, faz o pedido que eu mando pelo correio para vocês. Muitas vezes a iniquidade do pai, João ele manifestou uma iniquidade, e Zacarias manifestou uma iniquidade com um anjo. Mas João manifestou uma iniquidade de incredulidade com o próprio Jesus. Ou seja, quando nós não ressignificamos a nossa história, sabe o que vai acontecer? Aquele mal ele é atualizado nos filhos, aquilo vem mais acentuado e a vergonha é maior. Zacarias ficou mudo e surdo, mas o filho dele perdeu foi a cabeça, ó, degolado. Por quê, pastor? Por causa de uma dancinha de uma adolescente. Pelo amor de Deus. O cara é humilhado a tal ponto de valer, a cabeça desse cara valer uma dança de uma adolescente. Por quê? Não seguiu a cabeça. Então eu, Alexander, eu tinha dificuldade de seguir os cabeças, os líderes. Por quê? Porque eu era um cara muito ferido pelo meu pai. Então quando as pessoas me pediam as coisas, por que eu? Alex, dá para você ir ali? Tudo eu me sentia ofendido. Tudo eu me ofendia, gente. Sabe aquele crentinho chato? Sabe aquele crente mimimi? Que você tinha que ter cuidado para falar com ele? E não tem coisa pior você lidar com esses crentes. Crente feridinho. Aí Deus fala comigo: negão, eu prometi algo grandioso para você, mas do jeito que tu tá, não dá. Eu vou ter que te escovar. Se coloque de pé. $25 anos. 25 anos de submissão ao chamado do Senhor. Por que está crescendo? Está obedecendo. Mas aqui tem muitos líderes, muitas Ebenezeres daí sairão por aí. Deus ele vai chamar o nome de quem? De quem obedece. Aí tem aquele João Batista que diz assim: eu vou abrir uma igreja para mim. Vai perder a cabeça, negão. Fica tu quietinho na tua, rapaz. Vai chegar a tua hora. Sabe o que eu era lá na comunidade evangélica Elion, onde eu fui consagrado pastor? Eu era o guitarrista da igreja. E às vezes o guitarrista, o tecladista diz assim: tem nada para mim não, minha vida é atrás de um teclado. Eu pensei isso. Já preguei até em Israel, negão.
Deus me tirou de trás de um violão para pastorear numa igreja. Viu como é que Deus faz? Deus sabe o seu endereço. Deus te apresenta. Ele visita. Não é à toa que ele deu o nome para o pastor de Jeová. O cara já está conectado em Deus. Eu conheço, é a única pessoa. Foram duas figuras que eu conheço com o nome de Deus. Um é Jeú, que no hebraico é Yehu ou Yehová. É o único que recebeu o nome de Deus. E o outro é o pastor Jeová de Aquino. E para mim foi uma honra vir aqui nessa igreja. Para mim foi profético vir na igreja de Deus. Não que ele seja um Deus, mas ele é o representante dele aqui na terra. Meu irmão, só obedeça. Você é crente de João Batista? Diga para o seu vizinho, não. Diga, eu sou crente de Jesus. Jesus, o príncipe do céu. Todo poder. Ele chegou aqui na terra e fez o que para João, o primo dele? João, você pode me batizar? Oh, que coisa linda. O príncipe do céu, olha aqui, gente. João, consente, João. Você precisa me batizar. Eu quero chamar o pessoal da adoração. Gostaria que cantasse aquela canção. Que ele cresça e eu diminua. Mais de ti e menos de mim. Eu gostaria que você fizesse uma reflexão sobre essa palavra. Você tem dificuldade com a autoridade? Você tem dificuldade de obedecer? Como que você lidar com um comando? Como que você age quando alguém te pede para fazer alguma coisa? Você tem pensado em dividir? Não faça isso. Se possível, procure ajuda. Eu tive que ficar num processo. E pastor, tá, irmão? Pastor, aqui, pastor. Esse pastor precisava de cura. Libertação não é uma coisa automática. Primeiro você adquire o conhecimento, identifica o problema, e a palavra diz assim, ó, ao coração quebrantado e contrito, a esse coração eu não desprezarei. Perto está o Senhor daquele que tem um coração quebrantado. E o que é quebrantamento? A dor da mudança. Quebrantamento é fratura exposta, diga dói. Irmãos, mudar dói. Porque você já tem um estilo de vida. Você puxou o seu pai e a sua mãe. Você é igual a ele. Isso para você é um padrão cultural, familiar, é natural. Aí Deus está dizendo, só que isso aí não está te beneficiando. Vai fazer você perder a cabeça. Então Deus está dizendo, quebranta o seu coração. Desmonta essa estrutura da sua vida. Feche os seus olhos, eu gostaria que você apresentasse ao Senhor a sua dificuldade. Como é que está a sua situação com seu pai biológico, com a sua mãe? Como você tem tratado eles? Você é obediente? Você foi ferido, foi abandonado? Isso tudo vai repercutir na sua vida. Você está querendo o poder? Você quer subir rápido? Você quer chegar nos lugares rápido? Você quer subir o altar rápido? Não faça isso. Peça ao Senhor para tratar você, para que você não perca a sua cabeça. Enquanto essa canção vai ser cantada, você vai fazer uma reflexão e nós vamos orar por você. Aleluia. Faça a sua oração individual. Mais de ti, mais de ti, mais de ti, mais de ti e menos de mim. É isso que você precisa apresentar ao Senhor nesta noite. Você vai participar da mesa do Senhor. Deixa Ele ser o seu cabeça. Deixa Jesus ser o seu cabeça. Você vai sentar à mesa com Ele. Já começa a dizer para Ele: Pai, eu preciso de restauração. Me ajuda a ser mais obediente.
Faz a sua oração a Ele. Diga isso pra Ele. Que Ele cresça, que eu diminua. Deixa Ele aparecer. Que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Pai, eu quero apresentar as orações dos seus filhos. Filhos e filhas, cada um com uma história, Pai. Com um desejo de crescer, com um desejo de voar como uma águia, com um desejo de avançar. Mas existe às vezes uma história, uma pedra no caminho. Algo que lá na frente poderá derrubar essa águia, derrubar esse pássaro tão lindo. Por isso, Pai, eu apresento a oração do teu filho e da tua filha. Ajuda ele, ajuda ela a ressignificar a sua história. Ajuda ele e ela a se submeter, a esperar o momento certo. Joga luz aonde existe trevas na nossa alma. Vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em nós alguma história que precisa ser reparada. Não queremos ser destruídos. Não queremos ser envergonhados por conta de uma história não resolvida dos nossos pais. Joga a tua luz para que possamos entrar na tua palavra. Como diz 1 João 9: se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda iniquidade. E o sangue de Jesus os purifica de todo pecado. 25 anos, Pai, até aqui nos ajudou o Senhor. Pai, são muitas vidas que ainda vão ser levantadas para um grande propósito. Ministra na mente e no coração de cada um dos teus filhos e filhas. Fala com eles, Pai. Fala com eles, joga luz. Convence pela tua palavra e o teu Espírito Santo. Eu te peço, Pai, faz uma coisa nova na vida dos teus filhos e filhas, em nome de Jesus. Dá um aplauso para esse Deus poderoso. Deus te abençoe. Vem coisa boa aí, em nome de Jesus. Pastor Jeová. Menos
Você pode dar um abraço no seu irmão da direita, da esquerda. Que ele cresça. Que nós possamos diminuir na presença do Senhor. Podeis tomar assento. Quantos foram abençoados com essa palavra?